casal está sendo julgado por violência sexual contra uma criança cometida em 2009. O crime chocou a população mato-grossense pela crueldade e também pela frieza dos agressores. O julgamento no Tribunal do Júri do Fórum de Várzea Grande começou por volta das 8h30 da manhã. 7 jurados, a maioria jovens com menos de 30 anos, fazem parte do Conselho de Sentença. Serão ouvidas 11 testemunhas, sendo 8 de acusação e 3 de defesa. A primeira a depor foi a psicóloga Daniela Miranda, que faz parte da equipe técnica do fórum. Ela diz que a criança vai precisar de mais cirurgias por causa da violência que sofreu. Não tem ainda nada definido do que ela vai precisar fazer, né? Ou que sequelas isso vai ter, só um médico para avaliar. Mas ela ainda assim vai precisar de uma cirurgia conforme a avó nos relatou. Marcondes Dias de Moura, de 36 anos, e Azenil de Oliveira, de 30 anos, são acusados de estupro de vulnerável e tentativa de homicídio qualificado. O homem teria, em abril de 2009, abusado sexualmente da enteada, que na época tinha 1 ano e 11 meses. Para esconder essa violência, Marcondes teria queimado partes do corpo da menina. A mãe, mesmo sabendo disso, não levou o caso à polícia e nem encaminhou a filha para atendimento médico. O avô paterno, em uma visita, viu os ferimentos e levou a menina ao hospital em Cuiabá. Atualmente, a garotinha, que tem quase 4 anos, mora com os avós paternos. Eu fui ela na bicicleta e eu estranhei ela, e a menina magrinha que estava, tá? E quando eu pus ela na cadeirinha ali na bicicleta, ela asseou e ela começou a querer chorar. E quando a mulher foi dar banho nela, deparou com aquele problema. Marcondes, que já praticou crimes como roubo, nega as acusações. A promotora acredita na condenação do casal. Atos dessa natureza têm que ser extirpados, e notadamente com relação à criança, que são totalmente indefesos, né? Seres totalmente indefesos. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe a delegada responsável pelas investigações desse caso, Daniela Maidel. É uma história que chocou a população mato-grossense, impressionou também a polícia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, nós custamos acreditar na violência que nos foi apresentada na delegacia. Foi um caso que chocou e até hoje nós comentamos a violência praticada contra essa criança. Depois desse caso, qual foi a repercussão na sociedade, né? Aumentou o número de denúncias, esse tipo de crime passou a ser mais discutido, o que mudou? Como esse caso ele foi de grande repercussão, as pessoas começaram a procurar mais a delegacia de polícia, começaram a notificar com mais frequência esse tipo de ocorrência, esse tipo de crime. Então, para nós foi muito satisfatório o resultado dessa investigação. Inclusive, nós temos aqui, né, o número de crimes sexuais de 0 a 17 anos, dados da Polícia Civil, inclusive. Em Cuiabá, em 2010, foram 513 casos. Em Várzea Grande, no mesmo ano, 93 casos. Em Mato Grosso, estado inteiro, 950 casos. Olhando esses números, já são altos, mas talvez não reflete a realidade? Eles não podem não refletir a realidade? Nós acreditamos que muitos casos ainda não são noticiados à polícia. As pessoas costumam acreditar que crimes dessa natureza, condutas dessa natureza devem ser retratadas no âmbito familiar e ali resolvidas, quando na verdade são crimes e dos mais terríveis. Agora, considerando os casos que a senhora já investigou, existem muitos de violência sexual contra crianças em que os parentes são os autores? Quem está mais próximo? Sim, esse número de 93 casos em Várzea Grande, a grande maioria deles foi praticado por pessoas ou da família ou muito próximas à família. Esse é o perfil do agressor, geralmente. Agora, há um sentimento de confiança, né? As pessoas têm muita dificuldade de desconfiar de um parente, de alguém muito próximo. Existe algum sinal, alguma coisa que a pessoa pode perceber para identificar um caso de violência sexual? Os pais têm que estar constantemente atentos às condutas dos filhos. Uma mudança súbita de comportamento, a criança regride em alguns comportamentos, passa a fazer xixi na cama, tem medo do escuro, se recusa a frequentar determinados lugares, pode ser um sinal. Para o abuso sexual, nós temos que observar desenhos que a criança faça, queixa de dores, sangramentos que muitas vezes as crianças apresentam e os pais negligenciam. Às vezes pode ser uma simples desconfiança, mas qualquer pessoa, vizinho, parente, amigo, pode denunciar antes que a coisa fique ainda pior? Com certeza. Na delegacia nós dispomos de uma psicóloga que faz o primeiro atendimento, tanto a família que vai buscar as primeiras informações, quanto a vítima, para que possa dar essa orientação. Então é importante a gente lembrar, né, que essa criança ela tinha menos de 2 anos de idade quando esse caso chocante aconteceu.
o reflexo para a saúde dela foi muito grande. Eu queria que a senhora falasse sobre as sequelas. Quais as sequelas que ficam depois de uma violência sexual como essa? Sim, essa criança tinha 1 ano e 11 meses quando ela foi violentada. Para ela, no caso dela, diversas sequelas físicas e psicológicas, né? Nós costumamos apontar aqui dificuldade para se relacionar quando adulto, agressividade extrema, pessoas que costumam se isolar na sociedade, são alguns dos fatores que a pessoa, quando criança é violentada, pode vir a apresentar. E como é que as pessoas podem fazer, então, para denunciar se há alguma desconfiança na escola, na vizinhança, enfim? Sim, são várias as portas por onde essa denúncia pode entrar, mas nós costumamos indicar o Disque 100 e o 197 da Polícia Civil, que é o Disque Denúncia, a pessoa não precisa se identificar, assim como o telefone da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, que é o 3685-1236. Agora nós sabemos que muitas vezes o agressor ele faz algum tipo de ameaça, né? Se você contar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É para essas pessoas que têm medo de denunciar por causa desse tipo de ameaça. O que a senhora diz? Que não temam, que nós costumamos investigar e a pessoa com muita... buscando realmente a verdade. Nós não expomos a pessoa que leva o fato ao nosso conhecimento. Sempre no anonimato, se assim ela desejar. Mas nós temos que ter em mente também que pai e mãe têm o dever legal de zelar pela criança. Então eles devem sim, têm por obrigação procurar a delegacia e denunciar. Ok. Daniela Maidel, delegada de polícia, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Até mais.